Bem-vindos ao vídeo 31, discutindo a valorização dos profissionais da educação, a carreira docente. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e campanha nacional pelo direito à educação. Zé, por que a questão da carreira é tão importante e que aspectos devem ser considerados quando discutimos a carreira do professor? Pois é, Natália. Carreira é uma questão central quando se discute não só a profissão docente, mas qualquer profissão, né? Porque é exatamente a valorização, a perspectiva de um prestígio, né, ao longo da vida profissional é que vai apontar para as pessoas, né, principalmente as pessoas mais jovens, quão atrativa é determinada ocupação, né? Então, será que vale a pena escolher esse emprego ou aquele, né? Então, isso impacta, como a gente tem já comentado, inclusive na busca entre os diferentes cursos no vestibular, né? Então, não é à toa que quando a gente olha, por exemplo, a medicina, né, como nós mostramos, os médicos ganham cerca de 5 vezes o que ganha um professor da educação infantil, é uma carreira extremamente concorrida, né? Bom, e quais são os pontos centrais de uma carreira, Natália? E aqui eu esclareço que eu não sou um especialista no tema, né? Quem quiser saber mais deve entrar no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, e ver livros, né, artigos. A gente tem grandes especialistas no Brasil, professor Rubens Barbosa de Camargo, Márcia Jacomini, Andresa Barbosa, Andréia Gouveia, Dionéia Fernandes, Marcos Bassi, muita gente aí que pesquisa remuneração docente. Aqui nós vamos trazer mais pontos importantes, né? Então, eu acho que existem duas grandes questões que impactam na discussão da carreira. A primeira é, vale a pena ingressar no magistério? Ou seja, qual é o valor do salário inicial? E segundo, vale a pena continuar na carreira do magistério ao longo da vida? Ou seja, entrando com esse salário inicial, ao longo do tempo eu posso melhorar? Então é o que a gente chama de perspectiva de crescimento na carreira, que está associada, essa perspectiva, a basicamente dois elementos, né? Uma evolução por qualificação. Então, se a pessoa faz um curso de especialização, se tem mestrado, doutorado, né? A existência de mecanismos de pontuação, né? Títulos que a pessoa adquire, concursos internos. E um outro elemento chave em qualquer carreira é a valorização da experiência, né? Também chamada de tempo de serviço. Então, em geral, as carreiras públicas e privadas das corporações consideram a experiência como elemento importante, que é mais ou menos óbvio, né? Uma coisa é um professor em seu primeiro dia de aula, outra coisa é um professor com 10 anos de experiência, né? Então, em geral, são esses dois elementos que impactam um pouquinho nessa permanência. E tem um terceiro elemento que também é importante, que é o tempo de aposentar, né? Então, isso também, quer dizer, tem profissões, né, que a aposentadoria é mais precoce, né? Por exemplo, os militares, né? Mesmo militares que não peguem no pesado, mas eles aposentam bem jovens, né? Os professores também tinham algo nesse sentido, mas que nós vamos ver que houve uma deterioração muito grande, né? Bom, mas vamos começar pelo começo, né, Natália? Então, no próximo slide, nós vamos dar uma notícia que eu acho que é boa, né? O slide apresenta a evolução do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, nosso conhecido PSPN, né? Então, primeiro é importante dizer que esse valor que está na tela, né, que todo ano, no comecinho de janeiro, o MEC tem que divulgar isso, em função da lei do piso, ele tem como critério que ele é válido, né, para profissionais com formação mínima em ensino médio técnico na modalidade normal, que era antigamente também chamado de magistério, por uma jornada de 40 horas por semana, considerando que um terço dessa jornada não deve acontecer em atividades de interação com os alunos.
mas preparação de aulas, correção de trabalhos, né? Que foi uma conquista importante da lei do piso. Então, a gente vê um quadro positivo, né, Natália? Então, se eu considerar o ciclo total, ou seja, entre 2009, o primeiro ano, e 2023, a gente vê que o piso mais do que dobrou, né? Só que a gente observa que, assim, num período relativamente longo, esse crescimento se sustentou, né? Mas tendia a ir para uma certa estabilidade, né? E a gente teve um pico maior aí no finalzinho, né? Principalmente entre 2021 e 2023. É importante dizer que dois fatores estão um pouco associados à melhoria do piso. De um é que a economia melhorou, mas é importante dizer que tem uma pegadinha nesse processo, né? Foi uma conquista na lei, né? A lei do piso estabeleceu que o reajuste anual ele deve se dar não pela inflação. Observem que todo esse ganho que a gente tem mostrado é corrigindo a inflação. Então, de fato, não é pouca coisa, né? A se discutir esse R$ 4.000 é uma remuneração atraente, né? Eu acompanho concursos aqui na região de Ribeirão e R$ 4.000, por exemplo, são técnicos que trabalham na área de saúde, em geral, os profissionais técnicos ganham isso, né? Então tem que ver se, para uma atividade que é o professor, se isso seria uma remuneração condigna, sem desvalorizar, obviamente, outras profissões. E com detalhe importante, né? Esse é o piso para o nível médio, mas a lei, como veremos, ela não fala nada sobre nível superior, né? Isso vai gerar um problema, mas esse é o nosso próximo slide. Mas antes eu quero explicar um pouquinho por que houve esse ganho real da inflação. É que o fator que corrige o piso é o valor mínimo por aluno definido na fórmula do Fundeb. E como é que esse valor mínimo é definido? Ele considera o montante de recursos do fundo, né, num determinado ano, dividido pela matrícula na educação básica nesse mesmo ano, considerando as ponderações. Então, o que acontece? Se por acaso o montante do Fundeb não aumentou, mas a matrícula diminuiu, e a matrícula é o denominador, o resultado dessa divisão aumenta, né? Que nem a gente aprende na escola lá no comecinho dos anos iniciais do fundamental. No meu tempo era o primário. Quer dizer, quanto menor o denominador, maior o resultado da divisão. Então, o que temos que entender é que esse aumento que é positivo, né, extremamente positivo, mas ele tem se dado em função de uma queda no atendimento da matrícula na educação básica. Então, foi preciso acontecer uma coisa que não é boa, né, porque a matrícula não poderia estar caindo, como a gente já discutiu em relação às metas do Plano Nacional, né? Mas como, digamos assim, prefeitos e governadores quiseram ser espertos e foram reduzindo o atendimento, né, na EJA, na educação rural, não cumprem as metas para a educação infantil, e com isso a matrícula vai caindo dentro do Fundeb. Ora, se a matrícula está caindo, o valor mínimo do fundo sobe. Se o valor mínimo sobe, o piso também tem que subir, né? Então, a esperteza aí acabou comendo o esperto, ou seja, nós precisamos de uma solução mais estrutural, né? Esse modelo ele tende a gerar instabilidade, uma delas é que muitas vezes o piso simplesmente não é cumprido, né? Como é o caso aqui do estado de São Paulo, de onde eu estou gravando esse vídeo para vocês, né? Então é muito negativo. Nossa, a evolução do piso foi muito boa, em especial nesses últimos 3 anos. Razão para comemorar, não é? Pois é, Natália, eu mesmo já tirei um pouco o entusiasmo, né? Quer dizer, de um lado a gente tem que comemorar, né? Pois um salário inicial atraente, ele estimula mais pessoas, os melhores alunos do ensino médio, a buscar os cursos de formação e depois buscar a profissão. Mas, como eu já adiantei um pouquinho, o lado ruim, lembrando que o piso é um dos elementos, né? É aquele primeiro elemento da carreira. Agora, o que a gente precisa ver é, será que essa melhoria no piso está se refletindo numa melhoria geral na remuneração? E aí é o que o slide a seguir vai problematizar.
Aí, né, a linha de cima nós já conhecemos, tá certo? É a remuneração média, né, em milhares de reais. Então, a gente já comentou no vídeo 30 que a remuneração saiu de 4.000 para 4.300. Então, o que a gente observa? Embora o piso tenha subido, essa melhora do piso não se refletiu na carreira dos profissionais de nível superior. Lembrando que hoje a maioria dos profissionais da educação básica tem nível superior ou mais, né? Principalmente especialização. Nessa linha de baixo do gráfico, a gente compara a remuneração média com o piso. Então, vocês observem que no início, em 2012, né? Eu tomei como referência 2012, que é a base dos dados do INEP que eu tinha, era a remuneração média 1,5 piso e baixa para 1,3, né? Ou seja, na média, os profissionais do magistério estão ganhando apenas 30% acima do piso. É o que os especialistas chamam de um achatamento, né? Ou seja, num certo sentido, aquele segundo elemento da carreira, que é fundamental, que é a possibilidade de progressão, ele está deixando de existir. Está havendo um processo de achatamento. Então, o piso, que seria um piso, está caminhando para ser um teto de remuneração, o que é muito ruim. Nossa, Zé, mas como é que esse achatamento da carreira está ocorrendo? Nos planos de carreira, como você comentou, não são garantidos vários adicionais relativos à formação e o tempo no magistério? A remuneração não deveria acompanhar o PSPN? Pois é, Natália, é isso, né? Quer dizer, em geral, só para você ter uma ideia, quando a gente começou as primeiras pesquisas do CAQI, o fato de ter um diploma de nível superior, em geral, quando se olhava as carreiras, representava um adicional de 50% para quem tinha um nível médio normal. Então, quer dizer, o piso para quem tem nível superior teria que ser mais de 6.000, né? Tomando como referência aí o ano de 2023, se eu imaginasse os 50% a mais. Só que o que está ocorrendo, infelizmente, nos últimos tempos, né? Simplesmente, de um lado, muitos governadores e prefeitos não cumprem os planos de carreira. Então, por exemplo, eu tenho um diploma de mestrado que me garante, sei lá, 40% a mais. Eu entrego na Secretaria de Educação, eles falam, muito bem, obrigado, e guardo aquilo numa gaveta. Então, eu não incorporo aquilo na minha remuneração, né? Outra coisa são as mudanças nas leis. Então, muitas assembleias legislativas e muitas câmaras de vereadores simplesmente estão alterando os estatutos e planos de carreira de tal forma que essas questões que eram essenciais, né, principalmente a titulação, né, elas vão perdendo o seu impacto. Então, hoje em dia, por exemplo, tem rede pública que o fato de você ter um diploma de nível superior, você é professor, tem nível médio normal, né? Faz um curso superior com um diploma. Aquele diploma que antes às vezes representava um adicional de 50% ou de 30%, muitas vezes hoje ele representa simplesmente um adicional em valor fixo, sei lá, mais R$200 na tua remuneração. É isso que a gente chama de achatamento da carreira, né? Em muitas questões, o Estado de São Paulo também está vivendo um momento difícil. Por quê? Porque simplesmente a Secretaria de Educação acena com um salário de 5.000, né? Que seria praticamente o dobro do que ganham os professores. Só que aí ela tira tudo que o professor antes tinha direito, né? Então, 5.000 é a média e o teto. O cara nunca vai sair disso, né? Então, realmente, isso tem sido um retrocesso gigantesco. Uma outra questão também que não podemos deixar de comentar nesse vídeo que discute carreira é que os benefícios da carreira só valem para aqueles professores, né, e profissionais do magistério que são concursados, que fizeram um concurso público para o magistério. Só que quem não é, né, os temporários, por exemplo, né, que em tese teria que ser uma categoria pequena, esses não têm. Por exemplo, é muito comum o quinquênio. O que é quinquênio? É a premiação da experiência. Então, a cada 5 anos, você tem um adicional de 5%. Observem que não é muita coisa, né? Alguns têm biênio, que é 2% a cada 2 anos, né? E assim vai.
Só que isso vale para quem é da carreira. Só que quando eu olho os dados do INEP sobre os profissionais do magistério aqui no Brasil, né, obtido através do Laboratório de Dados Educacionais, nosso parceiro aqui nesse vídeo, né, da Universidade Federal do Paraná, em 2020, 1/3 dos professores das redes estadual e municipal do Brasil não eram efetivos. Ou seja, eles não tinham esses benefícios da carreira. Então, eles simplesmente recebiam o piso, né? O piso para eles era tudo, eles não tinham nenhuma perspectiva, mesmo, para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, há casos de professores que se aposentam na condição de temporário, né? No estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, apenas 62% em 2020 eram efetivos ou estáveis, porque muitos dos professores da rede estadual paulista não são concursados, mas por efeito da Constituição e da criação dos fundos de previdência, eles foram estabilizados, ou seja, eles foram equiparados a efetivos, embora não sejam efetivos, né? Se eu for olhar professores concursados no estado de São Paulo, é menos da metade, o que é uma vergonha se eu considero a riqueza desse estado. Para concluirmos o vídeo, Zé, gostaria que você falasse sobre outros pontos da carreira, como a aposentadoria, e que aspectos, na sua opinião, deveriam ser contemplados. Pois é, aposentadoria, né? Muito comum economistas citarem, o professor não ganha tão bem, mas aposenta mais jovem. Bom, isso está mudando, né? Quer dizer, está mudando no sentido que eles estão ampliando, né? Por exemplo, os professores de educação superior já têm o tempo de aposentadoria diferente da educação básica, mas o mais grave não é isso. O mais grave, o que é, Natália? É que é muito comum no magistério, em geral, que predominam as mulheres, né? Principalmente na educação infantil, anos iniciais, o ingresso precoce na carreira, né? Então, forma aí com 17, 18 anos e começa a trabalhar. Bom, depois de 25 anos, né? Se começou aí com 18 anos, com 43 anos, então a professora, maravilha, já poderia aposentar, né? Mas aí vieram as normas da Previdência. Então, na verdade, você tem idade mínima para aposentar e um mínimo que cada vez é mais longo, né? 55, 56. Então, na verdade, esse profissional está sendo punido duplamente, né? Porque, embora ele tenha começado a trabalhar mais cedo, ele vai ter que trabalhar muito além daquele mínimo necessário para se aposentar, do que o prazo mínimo definido em lei de aposentadoria em função de não ter a idade mínima. Então, essa é uma questão complexa. Outra questão também que nos planos de carreira a gente observa, às vezes tem plano de carreira que ao longo de toda a sua carreira o teu salário multiplica por 3. Você fala, que coisa boa. Mas quando você vai ver na prática esse plano de carreira, a pessoa, para atingir o ápice da carreira, ela teria que praticamente trabalhar até 70 anos. Então, também é uma mentira, né? Mas o que seria central? Na minha visão, obviamente, Natália, aí com quase 40 anos aí, né, debruçado sobre o tema, né? Acho que a primeira questão central é um piso na lei para quem tem nível superior, né? Que eu acho que tinha que ser algo em torno de R$6.000 e o estímulo à dedicação exclusiva. Dedicação a uma única escola, né? Não tem cabimento essa coisa de o professor dobrar, poder ter 2 cargos, porque quando você permite que o professor tenha 2 cargos, que parece que é uma coisa legal, porque ele pode ganhar mais, na verdade você está permitindo que o empregador pague para ele a metade, né, do que ele precisa para viver. Então eu acho que uma conquista, e é difícil, porque os professores resistem à dedicação exclusiva, porque no cálculo imediato parece perder dinheiro. É claro que eu tenho que ter uma bonificação para a dedicação exclusiva, né? Mas eu acho que se a gente trabalhasse aí com um salário inicial de 6.000 e um bônus de 25% para a dedicação exclusiva, né? Eu acho que muitos profissionais, né, exatamente preservando a qualidade de vida, a qualidade do trabalho, optariam pela dedicação exclusiva, como a gente já teve experiências no Brasil nesse sentido. Outra coisa fundamental é a garantia do adicional de tempo de serviço, né? Ou seja, a ideia de premiar a experiência, até porque à medida que o tempo passa, a gente vai ficando velhinho, a despesa com remédio aumenta, então, né? E também
né? Do ponto de vista aí na análise dos economistas, quer dizer, quem tem mais experiência tem mais conhecimento. A experiência também é qualificação, né? Então tem que ser remunerada, né? Aí tem um ponto que eu penso, talvez seja meio polêmico, mas hoje a gente tem uma estrutura de carreira que é muito pontinho, ganha pontinho aqui, pontinho ali, mestrado e doutorado como mecanismos de ampliar a remuneração. Eu posso estar falando uma bobagem, mas acho que o mestrado e doutorado ajuda pouco na prática docente, porque ele é voltado para formar o pesquisador. Ele não é voltado nem para formar o docente da educação superior. Então, eu particularmente acho que temos que dar um salário inicial elevado e ter uma estrutura que a gente tem alguma coisa parecida na universidade, que seriam concursos internos, né, abertos a todos os profissionais da carreira, que levem os avanços, né, que esse profissional desenvolve na sua atividade didática. Então, você poderia, por exemplo, na universidade nós temos um curso que chama Livre Docência, né, um concurso, que você é avaliado em diferentes aspectos por uma banca composta por profissionais, por professores, né, mais experientes, mais qualificados. Então, eu acho que poderia se pensar algum desenho nesse processo, né, de tal forma que eu tenha um bom salário inicial, uma premiação pela dedicação exclusiva, né, uma gratificação pela experiência e, por último, um mecanismo de carreira que me permita, sei lá, ao longo desse processo de avaliações, né, eu dobrar aquele salário inicial. Obviamente, sobre isso incidem os adicionais, né, de tempo de serviço. E outro elemento central também, porque é muito comum nos analistas de carreira, que a gente tem uma estrutura de carreira que premia o professor sair da sala de aula, ou seja, é mais negócio ser coordenador do que professor, é mais negócio ser diretor do que professor, é mais negócio ser supervisor de ensino do que professor. Isso está errado. Eu tenho que valorizar o profissional de sala de aula. Ali deve estar a prioridade, né? O que eu tenho que entender é que funções como coordenador pedagógico, diretor, elas têm que ser transitórias, né? Todos têm que passar por essa experiência e depois voltar para a sala de aula, de tal forma que todos adquiram também uma experiência de gestão. No modelo atual, o que acaba acontecendo? Muitas vezes você tem um ótimo professor que vira um diretor medíocre, né? Porque ele sai de aula porque é a única forma dele melhorar um pouco a condição de remuneração e também condição de trabalho, né, gente? Porque como a jornada é muito desgastante, muitas vezes ele dobra, então tudo isso leva no limite ao comprometimento da saúde, né, gerando a famosa síndrome de burnout, né? Vocês busquem aí na internet, é muito comum entre os professores, a ideia é que ele desiste a síndrome da desistência, né? Ela ocorre em geral em profissões, o termo veio da área da saúde, aqueles enfermeiros que trabalham com doentes terminais, então aquela sensação que o trabalho não gera nada, né? Você está trabalhando para não gerar nada no final. Por incrível que pareça, foi aplicado para os professores e isso aparece muito. Tem estudos, né? Tem um estudo da CNTE que mostra muito essa questão do burnout entre os professores. A forma de acabar com isso é remunerar bem e dar uma carreira que estimule o docente a ficar numa dedicação exclusiva em uma única escola, né, com qualidade de vida e qualidade de ensino que resulta no aprendizado dos alunos. Será que é exatamente por essa falta de estímulos na carreira e pela baixa remuneração média é que há tanta falta de professores no Brasil? Pois é, Natália, que a carreira é desestimulante, eu acho que já mostramos aqui, né? Mas aí você trouxe outro ponto. Será que a falta de professores no Brasil? Tchan, 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 tchan. Esse é um ponto polêmico, mas que debateremos no próximo vídeo. Um abraço e obrigado. Criação, redação e coordenação: José Marcelino de Rezende Pinto. Produção e edição: Natália Stephanie da Silva. Apoio: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.